E aí, pessoal? Hoje eu vi os caras falando que querem abrir, falando não, querem abrir uma CPI do MST. Mas eles não falam em abrir uma CPI do agronegócio, do, do agropop, da Globo. É os caras que mais sonegam, os caras que mais têm vantagem. E olha, eu nem sou contra essas vantagens. Eu acho que quem produz alimento tem que ter vantagem. Mas por que só o grande? Por que a nossa classe média, que é alimentada pelos pequenos, mantém essa ideia? Porque são levados pelo agropop da Globo. E quando eu vejo alguns pequenos se achar pop também, é que eu fico louco, eles não conseguem ter essa visão de classe, eles são pequenos. Como é que pode o pessoal, a classe média da cidade, que não produz nada, boa parte dela não produz nem uma flor no apartamento, ser contra dividir uma fazenda lá, que às vezes é do tamanho de uma cidade, que está lá para especular, que está lá porque foi grilhada, porque o cara sei lá, tem várias histórias, aí o cara era amigo do dono do cartório, aí fez os documentos, aí daí grilhou. Bom, o Portal do Paranapanema, que deu aquelas grande polêmica nos anos 80, anos 90 lá, ela foi grilhada e dividida em grandes lotes fazendeiros. Mas era a terra do governo. E não podia dividir com o MST. Esse negócio da Aracruz, celulose ali, foi grilhado. Aquilo lá era a terra do governo. Por que não dividir com os pequenos e deixar essas multinacionais que fazem celulose ser a dona e os pequenos não? Mas enfim, pega uma grande terra dessa que não produz nada, está lá para especular. E os caras da cidade que se alimentam são contra dividir. Como é que tu explica isso? Desinformação. CNN. Jovem Clã. Por quê? Eles vão comer o quê daqui a uns tempos? Vão comer o dinheiro da Faria Lima? Vão comer soja? Porque eu já disse aqui, fica mais barato para os chineses importar farelo de soja daqui, ou soja, para os porcos dormir em cima lá, não é nem para alimentar os porcos. E aqui fica caro, por causa desse agropop. Mas tu come o que de soja? Tu come verduras, é tudo do pequeno. Tu toma suco de uva, é tudo do pequeno. E aí essa classe média é contra e acha bom ter eles vivem numa realidade paralela, eles não conseguem entender. Cara, aqui, na minha região italiana, que foi dividida em lotes pequenos aqui, esse pessoal não tem essa visão que eu fico louco. O meu irmão foi fazer uma caminhada e estava falando com um cara que produz queijo. Palavras dele. E palavras dele para o meu irmão. Posso estar até interpretando errado aqui. Mas enfim, é só para vocês entenderem o que está acontecendo na agricultura aqui. Esse cara disse, quando esse pessoal de 50, 60 anos morreu, desistir, porque uma hora a saúde não aguenta mais, produzir leite, criar vaca de leite, não vai ter mais em Farroupilha. Pelo menos ele, os fornecedores dele. Porque o pessoal não quer mais trabalhar lá. Ele disse que é um exemplo, que até que a mãe dele estava viva, desistiu, não sei, enfim, eu não me lembro. Ela produzia leite, tinha as vacas. Ele que tem a fábrica de queijo, não pode cuidar, teve que vender. Deu as vacas lá para um fornecedor dele lá, enfim. O que vai acontecer com esse setor? E tu pode levar isso que eu estou falando para outro setor, da uva, da coisa. O que vai acontecer com esse setor? Porque sempre vai precisar queijo, sempre vai precisar leite, para essa classe. Os grandes vão tomar conta. Aí vai ser menos emprego, menos renda distribuída na economia. E esses grandes vão ter aqueles como é que é? Que botam os bichos dentro lá enorme. Vão produzir um monte.
vão contratar gente pagando uma miséria, se não contratar escravo, né? Porque se voltar um Bozo da vida, eles têm coragem, vão contratar escravo lá também. Mas hoje é escravo. Tu pagar vamos imaginar 1.500 para o cara acordar às 5, 6 da manhã para tirar leite todo dia. E esses galpão grande aí tem centenas de vacas. É escravidão. E esses caras não tem sábado, não tem domingo. Agora, já é ruim pro dono, quando é dono. Imagina esses caras que vão ser empregados. Imagina a sociedade, porque esse dinheiro todo que vai acumular num só. Estão falando de um. Isso não distribui renda. Isso não distribui renda, é ruim para a economia. Então, é isso que você tem que pensar, classe média. Porque o nosso alimento, segundo os dados, 70% é do pequeno, não é do grande, não é da soja. A soja é bom para trazer é um commodity, né? Para trazer dividendo no Brasil e tal, mas eles não podem mandar do jeito que querem, do jeito que estão. Então, tu é contra, quer dizer, se tu for, né? Tu é contra 70% do teu alimento, tu é contra. Tu acha que eles não devem. O bom é a Globo ter fazendas lá enormes para ter um aras. Só porque eles têm dinheiro, porque eles são um reizinho. Mas uma hora a comida encarece aqui. Aí vocês vão culpar quem? Vão culpar o governo. Mas só se o governo for de esquerda, classe média, vocês culpam. Se o governo é de direita, vocês não culpam. Vocês acham umas desculpas? Umas viagens assim que eu não consigo entender essas lógicas aí. Não perceber E esses caras do agronegócio, eles acham que é tudo mérito deles. Porque eles produziram, eles ganharam, é tudo mérito deles, só deles. A sociedade não tem nada a ver com isso. A sociedade pobre que paga a estrada para levar a soja dele para o porto, não tem nada a ver com isso. Ele não precisa pagar, só nós aqui embaixo. Porque o nosso imposto, eu digo de novo, é regressivo. Quem tem menos, percentualmente, paga mais que quem tem mais. Tem um vídeo do Eduardo Moreira falando desses negócios, tem que ver, tem que se informar mais no ICL lá e tal, porque senão não vão ficar acreditando que o bandido é o MST e não o cara lá que tem centenas de hectares, de milhares de hectares, não produz nada para a sociedade. O MST que ia botar 100, 200 famílias lá, que ia produzir comida orgânica, comida boa. Esse é o bandido. E por que isso? Por causa das CNN, Globo e Jovem Clã da vida, que inverteram a verdade. Porque nós vemos uma coisa que não tem nem explicação, essa falta de lógica, essa falta de bom senso das pessoas. Porque se a esquerda defende o ST, é ruim. Não importa se o MMC te dá comida boa, arroz orgânico, café orgânico, vinho, suco de uva orgânico, é ruim. Não importa. Comida boa é ruim porque a esquerda defende. Se fosse a direita, era boa. Então, pelo amor de Deus, né? Nós temos cérebro para pensar, não para acreditar em essas loucuras aí. Abraço!